bom dia para toda a família Canção Nova. É o CN Notícias, edição da manhã que está começando. Nós vamos juntos até 10 da manhã, trazendo as principais notícias desta terça-feira, 26 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal autorizou uma investigação sobre conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso do Amazonas. Daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com Otávio Martins, que está lá em Brasília. Ele vai falar como está também a produção de vacinas contra a Covid-19 e sobre as regras para inscrição no FIES, que começam hoje. Nas notícias internacionais, vamos falar dos planos do novo presidente Joe Biden para os próximos 100 dias de governo dos Estados Unidos. E ainda, na cúpula sobre adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, o Vaticano pediu estratégia global e mais atenção aos pobres. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para todo o país e temos aí imagens agora de São Paulo. A região da Grande São Paulo deve registrar recorde de calor esta semana. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí não, fica com a gente. CN Notícias, começando ao vivo aqui de São Paulo, agora 9 horas e 34 minutos. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou a abertura de investigação para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nas ações de combate à pandemia. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Oi, Otávio, bom dia. Conta para a gente também como está a produção de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente isso. O ministro aí do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou, acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República para que uma investigação seja aberta aí para apurar se o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi negligente em algum momento no combate à pandemia aqui no Brasil. Então, dentro dessas possibilidades está aí a de convocação do ministro da Saúde para prestar depoimento à Polícia Federal em até 5 dias. O ministro está atualmente em Manaus, né, uma das cidades mais atingidas aí pela pandemia. Então, a gente espera para ver quais são os próximos passos dessa investigação. Atualizando um pouco agora sobre vacinas. A China já divulgou, o presidente Bolsonaro também já falou que a China vai liberar os insumos aí, né? Os insumos básicos para a produção de vacinas aqui no Brasil. A gente sabe que vem da China aí grande parte dos insumos para a produção até da Coronavac e também da vacina de Oxford. Então é uma boa notícia. A expectativa é que essa produção já aumente aqui na Fiocruz e também no Butantan, dessas duas vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil. Agora, atualizando aí um pouquinho os números da pandemia, o Brasil tem quase 8 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. O número de casos confirmados já se aproxima dos 9 milhões. Infelizmente, mais de 217 mil pessoas já morreram em decorrência do novo coronavírus. Para conter o avanço da pandemia aqui no Brasil, o país aí suspendeu a entrada de estrangeiros por meio terrestre e aquaviário para evitar a proliferação principalmente das variantes do novo vírus encontrada no Reino Unido e na África do Sul. Então, o Brasil está com essa suspensão aí que não tem prazo para acabar, né? Então, e tudo isso para evitar que essa nova variante do coronavírus chegue aqui no país e agrave ainda mais a nossa situação. Joia, Otávio, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo para a gente conversar sobre o assunto aí, falar do FIES também, né? A gente segue com notícia internacional, mas ainda falando do combate à pandemia. Na França, mais de 1 milhão de pessoas já receberam a vacina contra a Covid-19. Mesmo assim, o governo do país estuda retornar ao confinamento ainda esta semana. Nesse início de semana, o governo francês se encontra na tomada de uma das decisões mais delicadas que teve que tomar desde o início da crise da Covid-19. O confinamento, última medida na luta contra o vírus, já foi introduzido 2 vezes no país, em março e em novembro.
Em vista dos números de circulação do coronavírus, o confinamento não parecia mais uma opção, mas uma necessidade absoluta. No final de janeiro de 2021, o contexto é bem diferente, pois pela primeira vez o governo parece ter uma escolha e se depara com franceses cansados e psicologicamente afetados, sem contar mais uma vez o peso econômico de um reconfinamento. Fontes governamentais citadas pelo jornal du Dimanche asseguraram que o presidente francês Emmanuel Macron poderá anunciar o confinamento esta quarta-feira, depois de uma reunião do Conselho da Defesa, embora o governo insista que não está nada decidido. No entanto, o presidente do Conselho Científico, que assessora o executivo francês, Jean-François Delfrécy, disse ao canal de notícias BFM TV que terá de se avançar provavelmente sim para um confinamento para travar as novas estirpes do vírus. Enquanto o governo já havia estabelecido a meta de vacinar 1 milhão de franceses até o final de janeiro, neste sábado, quase um mês depois do laborioso início da campanha de vacinação na França, informou o primeiro-ministro Jean Castex que já foram vacinados 1.026.871 pessoas na França. E segundo a ministra da Indústria, Agnès Pannier-Runacher, a França tem como meta vacinar 15 milhões de pessoas até junho. Edna Carvalho, de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Edna, pelas informações. E olha só, a coordenação da Terra Santa emitiu a conclusão de sua reunião anual após um evento que foi realizado pela primeira vez online por causa da pandemia da Covid-19. Participaram virtualmente 15 bispos de 11 conferências episcopais de vários países que discutiram a condição dos cristãos na região com o objetivo de expressar a solidariedade da Igreja no mundo inteiro com os cristãos da Terra Santa. Os bispos afirmam o seguinte, abre aspas, a comunidade internacional deve responsabilizar por seu dever moral, legal e humanitário de tornar as vacinas contra a Covid-19 acessíveis aos palestinos na Cisjordânia e em Gaza, e encorajar a cooperação por parte da autoridade palestina, acolhendo a mensagem do Papa Francisco que, diante de um desafio que não conhece fronteiras, não podemos erguer muros, fecha aspas. Os bispos também lamentam a falta de progressos políticos que dificultam uma solução pacífica entre os dois estados. A seguir, na cúpula sobre mudança climática, o Vaticano pede atenção aos mais pobres. E a gente vai para o intervalo com imagens da capital federal, por lá dia quente, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, a máxima chega a 29 graus. A Polícia Rodoviária Federal abriu edital de concurso para 1.500 vagas em todo o país. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro. Leandro já fez provas para 12 concursos, mas esse é especial. É um objetivo a ser alcançado. Sempre tive o sonho de ser concursado, pois servir o público, servir a sociedade, eu acho que para mim não tem preço. A escolha de uma carreira deve ser planejada. Aliar o sonho à necessidade de emprego ao dia a dia da profissão são detalhes que não podem ser deixados de lado na hora da decisão. Então nós temos profissionais, policiais, que trabalham desde o trabalho com licitação, na compra de materiais, da compra de viaturas, toda essa gama de serviços para que o serviço na pista seja bem executado. Nós temos o trabalho de pista, nós temos tropas de choque, nós temos a parte da aviação também na Polícia Rodoviária Federal. Mas basicamente o policial cumpre na área operacional uma escala de 24/72, aonde nessas 24 horas de plantão, ao longo dessas 24 horas, ele é responsável, juntamente com sua equipe, a atender as diversas e mais variadas possíveis ocorrências. Muitos querem essa carreira porque faz parte de um sonho, mas para a maioria seria uma oportunidade de estabilidade de emprego no momento em que o país vive uma crise nesta área. No Brasil, são mais de 14 milhões de desempregados. Para Edson, que está na corporação desde 1994, o perfil principal do candidato à vaga é a proatividade. É estar atento a tudo que está ocorrendo e trabalhar sempre que possível de modo a evitar o acidente, evitar o crime. Marcos também já vivenciou outras experiências. O foco dele agora é o concurso da PRF. E depois que eu foquei na PRF,
todos os meus estudos, toda a minha concentração foi voltada para a área da Polícia Rodoviária. Mas a tão desejada vaga vai depender de muito esforço. Ele já percebeu a dificuldade do concurso e tem dado atenção especial aos estudos. Eu nunca desisti, nunca parei de pensar nesse sonho e agora, há 2 anos atrás, eu decidi que era isso mesmo que eu queria e foquei nos estudos. Importante saber, essa profissão é das que mais trabalham enquanto muitos descansam. Seja sábado, domingo, feriado, aniversário de mãe, aniversário de esposa, festa de família. As inscrições para o concurso começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 12 de fevereiro. São 1.500 vagas e pode concorrer o candidato que tenha nível superior em qualquer área. O salário é de R$ 9.800. A gente volta a Brasília para falar de educação, porque as inscrições para o FIES abrem hoje, certo, Otávio? Então, quais são aí os critérios, né, para a pessoa se inscrever no FIES? Exatamente, Rodrigo. As inscrições do FIES abrem hoje e os estudantes que desejarem entrar no programa de financiamento aí, né, de faculdades privadas, eles devem ter feito o Enem a partir de 2010, então eles podem usar a nota do Enem a partir de 2010 e eles têm que ter tirado uma nota mínima de 450 pontos na soma das cinco provas discursivas ali do teste, não podem ter zerado a redação para poder aí se inscrever e ter a chance de concorrer a essas bolsas que são distribuídas em diversas universidades pelo país inteiro. Outra informação importante é sobre a renda familiar bruta, que deve ser de até, no máximo, 3 salários mínimos. Então, o estudante deve estar atento aí a todos esses detalhes antes de se inscrever no programa, e essa inscrição deve ser feita aí pelo site do FIES, né? Você pode colocar na internet FIES, então no site do FIES você pode fazer a sua inscrição para concorrer a essas bolsas. Importante lembrar que a nota do Enem de 2020 não será usada para essa primeira inscrição, já que as provas foram atrasadas por conta da pandemia e só devem ter os resultados divulgados em março. Flávio, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho. E a gente segue agora falando da previsão do tempo. Uma chuva forte atingiu vários bairros da capital e da Grande São Paulo na noite de ontem. A região central da capital ficou em estado de alerta. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, por conta do transbordamento do córrego Saracura na Avenida 9 de Julho, por volta das 9 da noite. Todas as outras regiões de São Paulo ficaram em estado de atenção para alagamentos. A Avenida 23 de Maio, uma das principais avenidas da cidade, teve um ponto de alagamento intransitável. Em alguns bairros de São Paulo, a chuva destruiu telhados de estacionamentos de condomínios, atingiu carros. À 1h15 da madrugada, toda a cidade voltou ao estado de observação. E de acordo com a Climatempo, a semana segue bastante quente no estado de São Paulo. A região da Grande São Paulo pode ter as maiores temperaturas de 2021 até agora, atingindo marcas entre 33 e 34 graus até o final desta semana. Vamos com a previsão do tempo? Chove em vários períodos do dia no Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e litoral do Paraná. Nas outras áreas, sol e chuvas isoladas. Faz sol em grande parte do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e no norte e leste de Minas Gerais. No restante da região, chove entre a tarde e a noite. No centro-oeste, faz sol pela manhã, mas à tarde e à noite tem pancadas de chuva isoladas que podem vir com forte intensidade. Já no norte, o sol aparece alternando com a chuva em vários momentos. No leste do Amapá, oeste do Pará e no Amazonas, a chuva é mais frequente. No Nordeste, pode chover forte entre o Maranhão e o Piauí em alguns momentos do dia. Chove rápido entre o Ceará e o litoral da Bahia e faz sol nas outras áreas. Na Holanda, acontece a cúpula sobre adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. O evento virtual reúne líderes mundiais. O Vaticano enviou uma mensagem em vídeo. Em nome do Papa Francisco, o cardeal secretário de Estado afirmou que, para combater os efeitos negativos da mudança climática, é necessária uma estratégia global
bem como o fortalecimento da resiliência entre os pobres, considerados os mais vulneráveis porque têm menos capacidade de adaptação. O cardeal Parolin, que é o secretário de Estado, indicou a necessidade de se promover um novo modelo de desenvolvimento que melhore as condições de vida, saúde e segurança de todos e crie, abre aspas, novas oportunidades de emprego. O evento é uma preparação para a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow, na Escócia, marcado para novembro. Bom, os planos de Biden para os próximos 100 dias de governo, a União Europeia, que pretende proibir exportações de vacinas da AstraZeneca e a liberação de insumos para a produção da Coronavac no Brasil, estão entre os destaques do noticiário internacional. O The Washington Post destaca: Biden agora espera 1,5 milhão de vacinas por dia, um grande salto em relação aos comentários anteriores. Foi o que disse o presidente Joe Biden no complexo da Casa Branca nesta segunda-feira. A administração Biden disse que a meta dos seus primeiros 100 dias seria administrar 100 milhões de doses. O The Guardian destaca: União Europeia ameaça bloquear exportações de vacina da Covid em meio a déficit da AstraZeneca. A União Europeia ameaçou bloquear as exportações de vacinas contra o coronavírus para países de fora do bloco, como a Grã-Bretanha, depois que a AstraZeneca foi acusada de não dar explicação satisfatória para um enorme déficit de doses prometidas aos Estados-membros. O espanhol El País dá destaque ao novo toque de recolher pelo qual passa a capital e afirma: novo toque de recolher silencia Madrid. A noite madrilenha é mais uma vez das distribuidoras de comida, que viu seu trabalho aumentar antes do fechamento dos comércios, às 21 horas. O Clarim destaca: governo argentino admite que voo para a Rússia em busca de mais vacinas contra a Covid-19 não tem data marcada para saída. Na aerolíneas argentinas, disseram que a operação será agendada o mais breve possível. Eles prometeram trazer 5 milhões de doses em janeiro e apenas 600 mil chegaram até agora. O alemão Deutsche Welle afirma: China libera envio de insumos da Coronavac. O lote com insumos necessários para produzir 8,5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, deve chegar ao Brasil ainda nesta semana, anunciou o presidente Jair Bolsonaro, que agradeceu ao governo chinês. No Twitter, o embaixador da China no Brasil, Yang Waming, disse que o lote deve chegar ao país nos próximos dias e disse ainda que a China está junto com o Brasil no combate à pandemia. Chegou agora há pouco aqui uma notícia da Itália. O primeiro-ministro Giuseppe Conte entregou renúncia ao presidente do país, Sergio Mattarella. Ele estava no governo desde 2018 e deixa o cargo depois de perder apoio da maioria do parlamento por causa da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Mattarella vai conversar com os líderes partidários na quarta-feira para decidir como resolver a crise política. A seguir, bispos buscam atualização sobre catequese em curso virtual. A gente segue para o intervalo com imagens da capital mineira. Em Belo Horizonte, dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva, a máxima chega a 31 graus. Começa hoje o curso para bispos do Brasil. Pela primeira vez em 31 anos, o evento é virtual. Este ano, o encontro organizado pela Arquidiocese do Rio de Janeiro é voltado para o tema da catequese. Na abertura do evento, o presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, deve falar sobre o novo diretório para a catequese. E o Vatican News entrevistou o patriarca caldeu, cardeal Luiz Rafael Issaco, a respeito da proximidade da viagem do Papa Francisco ao Iraque. Ele falou sobre os sofrimentos e as esperanças do povo iraquiano e da comunidade cristã do país, e que espera que a visita leve ao país uma mensagem de conforto, de esperança e de paz. O Iraque sofre constantemente com atentados por parte do Estado Islâmico. A capital Bagdá, na última semana, vivenciou um ataque duplo, que deixou 32 mortos e mais de 100 feridos. O cardeal falou sobre a dor das pessoas muito pobres que, mesmo em meio ao sofrimento, têm esperança. Falou que se faz necessária a boa vontade dos políticos. Não é nada especificamente contra os cristãos, declarou, mas eles estão todos no Iraque e a dor é coletiva, já que todos são irmãos.
o bispo ainda falou de uma iniciativa de 3 dias de oração e jejum na cidade de Nínive, onde também clamarão pelo fim da pandemia no mundo inteiro. O CN Notícias está terminando, fique bem informado o dia todo, acesse noticias.cançãonova.com e à noite você acompanha o Canção Nova Notícias às 6:45. A gente encerra agora com imagens lá de Florianópolis, Santa Catarina, Ponte Hercílio Luz. Por lá, dia de sol, com muitas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, a mínima por lá 22, a máxima chega a 29 graus. Fique com Deus, até a próxima, até amanhã.